Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar os nossos estudos de cubo de roda, projetos basicamente, como projetar. Já falamos diversos tópicos com relação a isso, tipo de rolamento, cubo traseiro, cubo dianteiro, vimos detalhes construtivos, detalhes tecnológicos. Agora a gente vai passar para a parte crítica, né, desse componente e vamos fazer algumas observações. Eu acredito que a gente já está chegando no fim dessa série de vídeos, né? O Wheel Hub, eu acho que eu já estou chegando no fim. Em breve vamos passar para outro componente. Lembrando que é sempre focado em carros de competição, porque é o meu mestrado, né? Então vamos embora. Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará, né? Vim para a Itália para fazer um mestrado em engenharia automotiva e agora estou aqui fazendo um doutorado em desgaste de borracha na Universidade de Brecha. Aqui, logo aqui, ó, aqui reto, né? Bom, vamos começar. Primeiro, vamos colocar o nosso eixo hermético, né? Só um pouquinho hoje, sem açúcar, que é para não engordar. Pô, vem pouco essa lata aqui, hein? Ok, vambora. Hoje, vi uma coisa errada nesse desenho aqui. Puta que pariu. Está errada esta merda. Hoje a gente vai ver a região crítica do cubo de roda, certo? É aquela região em que o design requer maior atenção. A gente vai ver ela hoje. E eu já vou ter que ajustar aqui, né? Porque eu achava que dava tudo certo, mas quando a gente menos espera é quando tá errado. Ok. Aí eu dou uma apagadinha aqui também. Até aqui. Beleza. Tá bom. Foi rápido. Correçãozinha técnica, ajuste técnico, né? Aqui. E filho, tudo certo. Show. Bom, hoje a gente vai falar da parte crítica do cubo de roda. Tem uma região crítica aí que, se você viu os outros vídeos, né, você vai pegar, certo? Então, quando a gente entende que o cubo de roda ele já está estaticamente exposto a pré-cargas, que são os clamping loads, que são as cargas de fixação, quando a gente fixa a roda, certo? A gente vai perceber que, além dessas cargas, eu vou ter aquelas cargas que variam, que são o que a gente chama de carga dinâmica, né? Então, dinamicamente falando, ele é carregado de uma forma diferente, certo? Então, essas cargas são contabilizadas juntas, no caso, são as cargas laterais e verticais, certo? Devido ao que? As cargas de rodas convencionais, certo? Que todo automóvel tem. Nessa primeira etapa, não é nem primeira etapa, nesse cálculo, porque hoje eu vou tentar destrinchar manualmente as cargas.
Então a gente não vai contabilizar aqui o que a gente chama de misuse loads, certo? Então, cálculo manual. Hoje o cálculo vai ser manual. Passo o tracinho aqui. Então, vamos contabilizar as forças verticais e as laterais, certo? Vamos desconsiderar cargas misuse. Vamos botar esse aqui e pegar aqui o cubo, né? E ficou bonito esse cubo, viu? Um dos cubos mais bonitos que eu já desenhei, né? Uma obra de arte. Vou botar no dia que eu tiver meu escritório, vai ficar nele. Só essa parte que tá meio estranha aqui. É besteira, né? Então a gente vai ter as cargas, desconsiderar as cargas misuse. Misuse é o que? É qualquer carga que o veículo não foi projetado para trabalhar. Quando a gente está projetando, a gente dá uma incluída ali, dá uma superdimensionada para aguentar esses misuse. Não é o caso aqui. A gente vai fazer um cálculo manual rápido para análise, né, dessa seção crítica, né? Ok. Vocês ficam aí. Cálculo manual, seção crítica. Ok. Então, para isso a gente precisa pegar aquela seção do cubo, que é a seção mais tensa dele. E essa seção é a seção do flange, certo? Certo? Então é a seção do flange. Então a gente já sabe mais ou menos onde é e o que é que a gente vai analisar. A gente vai verificar os esforços ali. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. Eu vou ter um centro de massa, né, mais ou menos por aqui, certo? Mais ou menos por aqui. Aqui meu centro de massa, certo? Não gostei. Vou redesenhar aqui. Não gostei. Agora eu gostei. Aqui nosso centro de massa. Então mais ou menos por aqui. Como é que você sabe? Intuição, né? Minha intuição diz que é aqui. E se você tiver errado, foda-se. O dinheiro do projeto não é meu. E se você for demitido, foda-se também. Tô cansado, não quero mais trabalhar não. Certo? Então, veja que temos uma... Puta que pariu.
Era para fazer rei de novo esta buceta. Vamos ajustar isso aqui. Aqui sai. Porque eu tive o maior trabalho de fazer esta merda. Era assim. Beleza, beleza. Só um erro, né? O máximo que pode acontecer é a roda sair a 300 km por hora. Eu que vou estar dirigindo? Não, então foda-se. Pronto. Aqui. E tá reparado aqui. Em nome de Jesus, nosso cubão. Tá, beleza. Aí passa 2,5. Ok. Não tá muito alto. Vamos assumir que tá igual. Certo? Então temos aqui. A gente vai. A partir daqui a gente vai analisar forças. A gente vai analisar momento. Porque eu já sei onde está meu centro de massa. Certo? Só apagar aqui. Apaga aqui também. Aqui o centro de massa. Aqui, pronto. Beleza. Então tá, temos forças. Quais? Lá. Vou tirar de novo esta briquita daqui. Puta que pariu, meu irmão. Pronto. Certo. Então, beleza. Temos aqui nosso cubo de roda. Vamos ter. Vamos fazer assim. Tracinho. Certo? Aqui, nessa região que toca nos rolamentos, eu vou ter outro tracinho. Por quê? Porque aqui é onde há onde estarão fixados as porcas ou parafusos. Nesse caso é parafuso de roda, né? Assim, não, esse aqui não é um cubo real, viu, gente? É só para fins didáticos, né? Até porque o parafuso ia passar ali, não tá errado não, mas no que eu desenhei aqui tá errado. Enfim, aí o que é que vai acontecer? Onde estão as cargas? Vamos lá. Cargas de roda. Eu vou ter aqui o ponto de contato. Certo? Eu vou ter uma carga FZ. Eu vou ter a carga lateral FY. Certo? Só que eu não sei se vocês perceberam, mas não está alinhado com o centro do cubo de roda. Então nós vamos ter uma pequena defasagem. Só botar isso aqui, né? Uma pequena defasagem dada por uma distância B, certo? Perfeito. Temos também que essa distância ela está distante da linha do centro do cubo, uma distância A. Então nós vamos ter um momento devido a FY, certo? Vamos ter um momento devido a FY. Vamos desenhar de outra cor.
Verdinho. Movimento devido a FY. Momento F. Pera aí. Às vezes é melhor desenhar com zoom. Escrever com zoom. Momento devido a FY. Vamos ter um outro momento também, devido ao que? Devido a FZ. Por quê? Porque está deslocado do centro de massa. Então perceba esses pequenos detalhes na hora do projeto, né? Como existem detalhes finos que afetam a dinâmica do funcionamento de um automóvel. Tá entendendo? A diferença se a força está aplicada no centro do cubo ou quão distante ela está deste. Isso pesa na hora da dinâmica veicular, certo? Então temos aqui um momento do lado oposto devido à força Fz, certo? Ok. Beleza. Então, esse é a ilustração, certo? Essa é a ilustração da situação de um cubo de roda, certo? Qual é a seção crítica? A seção crítica é exatamente vamos fazer aqui um copy paste. Copy paste. Qual é a seção crítica? Seção crítica é justamente, vamos apagar daqui até aqui. Vamos trocar aqui. Certo? Então, vamos só fazer um prolongamentozinho aqui. Certo? E corte. Primeiro lado da nossa seção crítica. Qual é o outro lado? O outro lado está aqui, vai embora. Ou seja, o outro lado está de fato bem aqui. Corta aqui, aí só vai deletando. Pronto. E já pode ir mais rápido. Aqui já apaga tudo. E tá aqui a nossa seção crítica. Certo? FZ, FY, e está aqui nossa seção crítica do cubo de roda. É aqui que você vai se concentrar na hora do projeto.
certo? Aqui. E vamos trazer aqui um pouquinho para cima. Perfeito. Então tá aqui. Seção crítica é essa. Não é à toa que a gente vê uma variação de diâmetro, certo? Por quê? Eu preciso de mais massa para segurar essas cargas aí. E depois eu afino o cubo de roda. Simples assim. Então, se as cargas estão dispostas, deslocadas do centro de gravidade, né? Se as cargas estão deslocadas do centro de gravidade, vamos só contabilizar essa daqui, certo? Não é a mesma distância, mas só para didática. Então, se as cargas estão deslocadas do centro de gravidade, a gente vai ter ali um momento, né? A gente vai ter um momento e eu vou ter que contabilizar isso aí, né? No geral, o que ocorre é que a gente sabe que Fy vai gerar um momento, certo? Mas o momento ele é uma consequência da força, ele não tá lá. Então eu não posso escrever dessa forma como eu escrevi aqui, aliás, né? Aqui não era para eu colocar, né? Neandertal, bulbo, jumento, né? Eu gosto de dialogar de uma forma muito gentil comigo, né? Por quê? Porque as forças estão aqui. O momento é uma consequência da força. Mas e se já tiver um momento? Então esse momento que está ali é um torque. Ele está vindo de algum local que está produzindo uma força motriz, certo? Um torque motriz, né? Então beleza. Aí geralmente está deslocado do centro de gravidade e gera esses efeitos. O que é que eu posso fazer? Bom, eu posso pegar essa força, vamos apagar tudo aqui, apaga tudo aqui, apaga aqui, né? Vou deixar um momento, porque enfim. O que é que eu posso pegar? Posso trazer a força para cá, certo? E trazer Fz para cá, certo? Então temos aqui Fz, Fy, e aqui continua os tracinhos. Perfeito. Então aqui eu já posso apagar também. O que é que eu fiz? Eu desloquei para o centro, né? E no caso, errei aqui. O Fy vai ficar bem aqui, bem no centro. Por quê? E o que é que eu faço? Eu desloco para o centro, né? Para que a análise fique mais fácil, mas aí eu coloco os momentos, né? Aí eu coloco os momentos, certo? Então, se eu for aplicar aqui um diagrama de corpo livre, certo? Um diagrama de corpo livre. Tá ficando grande esta porra. Vou trazer pra cá então. Então, se eu aplicar um diagrama de corpo livre, eu vou ter dois eixos, Z e Y, certo? E aí eu vou ter um momento devido à força vertical Fz e um momento devido às cargas laterais Fy. Ok. Mas e as componentes de fixação da roda? E aí? E as componentes de pré-carga, né? Do rolamento, certo?
Essas daí vão entrar como cargas de cisalhamento, certo? No caso, as pré-cargas, né? Opa, toquei aqui no fio. No caso, as pré-cargas vão entrar como carga de cisalhamento. Elas também estão dispostas, deslocadas do centro. Só que, vamos lá, né? É como se eu tivesse aqui uma componentezinha aqui, gerando uma força, né? De um lado o clamping, do outro a pré-carga, né? Vai gerar um momento? Vai, só que essa força é muito pequena para gerar um momento significativo, né? É muito pequeno comparado com as cargas verticais, né? Com as cargas de roda, né? Então deixa aí, faz parte. Então geralmente nesses cálculos manuais a gente meio que esquece essa carga de cisalhamento, né? Não é que esquece, a gente desconsidera, certo? Por quê? Porque são muito pequenas, né? Aqui a gente pode também visualizar a importância dos detalhes técnicos, como abaulados, né? Aqui, certo? Os fillets, né? No caso, notches, certo? Que é o que? No caso do notch, é aquela variação de diâmetro, né? Porque veja, já tá aqui, imbecil. Eu tenho aqui esse diâmetro, certo? Eu tenho tenho vários diâmetros aqui. Eu tenho esse, o diâmetro interno, certo? Então, D, vamos chamar de DI. E aqui eu tenho uma variação de diâmetro, certo? Certo? Aqui eu tenho uma variação de diâmetro que varia em função da distância, do comprimento aí do cubo, né? Varia em função do comprimento do cubo. Na verdade, isso aqui é definido por projeto, né? De acordo com as cargas. Então, não é em função do cubo, é em função das cargas, né? Então, de acordo com as cargas, eu vou ter menos ou mais material. E aí, o que é que acontece? O diâmetro vai variar, certo? Notch, certo? Então, todos esses detalhes, variação de diâmetro, os furos devido ao parafuso, né? Os abaulados aqui, fillets, né? Geralmente o rolamento ele é um chanfradinho para não machucar, né? Tudo isso aqui vai ser contabilizado no cálculo, certo? E não é à toa que essa é a região de maior estresse do cubo de roda, certo? Eu acho que ficou bem claro aqui. Ok, show. Então vamos lá. Então, qual seria a tensão devido à carga, a tensão de flexão devido à carga lateral? Então vamos escrever. Sigma Y, no caso devido à força Y, né? Então tem um momento de Fy, que a gente viu ali, dividido por W, certo? Isso aqui é o que?
Isso aqui é a tensão de flexão devido às cargas laterais. Beleza. Eu vou ter uma outra tensão também aqui. Importante. Certo? Só que ela vai ser sigma y de n, que é o que? Uma força. Que é a força lateral propriamente dita. Né? Ou seja, Fy dividido por A. Aí seria o que isso aqui? Tensão de cisalhamento de cisalhamento devido à carga lateral. Certo? Devido às cargas laterais, tensão de cisalhamento. Vamos falar agora de uma outra que eu até comentei, que é a pré-carga. Ela também vai gerar um estresse menor, mas vai gerar. Então ela é sigma y também, né, de P, certo? Clamping load, né? F dividido por A. A seria o que? A área da seção transversal do cubo de roda, né? Propriamente dito. Então aqui vai ser o que? Pré-carga. Do rolamento, certo? Geralmente feito ali pela porca de rolamento, certo? Pré-carga do rolamento constante no tempo, ou seja, por que eu botei isso aqui? Eu não escrevi nos outros, porque nesse caso, né? Nesse caso, não vai variar quando estiver girando. A pré-carga é a mesma, certo? Então aqui a gente vai aplicar, gente, a simples teoria de viga. Para uma análise manual, assim, a teoria de viga é suficiente, certo? Então a gente vai analisar pré-carga, cargas dinâmicas, variação da seção transversal, certo? E concentração de tensão, certo? Concentração de tensão. Então, beleza. Então, vamos escrever aqui, né? Aplicando. Eita, começou o analfabetismo. Aplicando a teoria das vigas. E considerando um movimento em linha reta, ou seja, não vai ter Fy,
Então FY já vai dar adeus aí, certo? Considerando o movimento em linha reta, os parâmetros são a pré-carga, as cargas dinâmicas, a variação da seção transversal, e concentrações de tensão. De tensão. Então, tá aqui um ponto importante. Tá ruim essa seta aqui, tá feio. Fazer bonito, certo? Beleza. Então, considerando esse movimento, a gente pode estimar as tensões com uma certa facilidade. Entende por quê? Porque o cubo de roda é uma peça cilíndrica, é uma peça simétrica, certo? Então nós temos puta que pariu. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Depois eu vejo. Certo? Então, a gente vai poder analisar esses componentes. Então a gente vai pegar aqui e vamos construir uns gráficos. Também aqui, certo? Onde eu tenho sigma e eu tenho aqui o tempo, que pode ser frequência também, né? Então, se a gente plotar essas tensões, as cargas também, né? A gente vai ver que as componentes dinâmicas, no caso devido a Fz, no caso, estão em constante oscilação. E o parâmetro de pré-carga é constante. Então tem uma oscilação e uma pré-carga estável. O que a gente vai ver é um gráfico mais ou menos assim, né? Meu Deus do céu. Sabe, às vezes eu não sei. Ai, Jesus, não vou apagar tudo não, que eu não tenho chifre não. Quer dizer, talvez eu tenha. Eu tenho. Beleza, vamos lá. Puta que pariu, meu irmão. Pronto. Tá diferente, mas tá igual. E aí eu tenho a minha pré-carga do rolamento, né? Então ela vai estar mais ou menos aqui embaixo, certo? Então se eu plotasse isso só em linha reta, né?
sigma de P, né? Aqui eu tenho um sigma M de Fz, né? Devido à força Fz, né? Então, por que oscila? Bom, gente, pelo amor de Deus, né? Tá girando a roda. Essa roda vai girar com a velocidade. Frequência, né? Se a gente pega ali e divide pelo raio da roda. Rotação do motor. RPM, né? Beleza. Beleza, isso aqui tudo você pode fazer na mão, né? Na mãozinha. Se eu somar sigma M da carga lateral mais sigma P, aí essa curva vai ficar um pouco deslocada, né? Pô, ela vai vir mais ou menos para cá. Vai vir mais ou menos para cá. Isso aqui seria sigma M de Fz mais sigma P. Então veja que ainda assim, mesmo sendo um valor pequeno de pré-carga, faz diferença. O importante de tudo isso que a gente fez é: dá para você analisar um cubo de roda só com dados do veículo, certo? Ou seja, velocidade, rotação, as cargas de roda que você consegue hoje facilmente num sistema de análise de dados, né? Num data log, né? Num data log sim, você consegue essas cargas, sem um pouquinho de dificuldade manual ali para fazer todos os cálculos, certo? Isso não vai te dar uma desvantagem por não ter elementos finitos ali pronto para usar. Isso aqui você pode fazer na mão, deixar já os cálculos numa planilhinha do Excel e tá tudo certo, né? O único ponto daqui é que você vai precisar dos fatores de concentração de tensão, né? Então é necessário outros parâmetros como os fatores de concentração de tensão, que são o famoso KT e o KS, que já geraram muita frustração para muito estudante de elementos de máquinas ou projeto de máquinas, certo? E isso tá onde? Tabelas, gente. Tá tabelado depois de anos de pesquisa, muitos experimentos, certo? Já para construção dessas tabelas, e hoje está aí melzinho na chupeta no Norton para você pesquisar.
Beleza. Certo. Beleza. Então, o que no projeto de um cubo de roda, a concentração de tensão depende de dos entalhes. Que é isso? Os notches, certo? Que é o que? Essa regiãozinha aqui, ó. Aqui, onde eu tenho o... Tá vendo? É bem deixar aqui bem no meio, certo? Essa região aqui. Eu venho e aí do nada eu tenho uma curva, né? Como é que essa curva vai estar reto? Eu vou dar um abauladozinho ali, um fillet. Como é que vai estar? Né? Tem uma concentração de tensão ali e tem tabela para isso aí, certo? Também o que? Variação no diâmetro. Então vai ser os notches, os entalhes. E a variação do diâmetro. Qual é o ponto, certo, da variação do diâmetro? Quando está variando o diâmetro, você também varia a inércia do componente, certo? Assim, o momento de inércia dele, tá entendendo? Por quê? Porque eu vou ter mais massa ali, naquela região, certo? Então são dois fatores, certo? É importante pontuar que o parâmetro, o fator de concentração de tensão KT é uma relação entre a tensão de flexão máxima, certo? E a tensão de flexão nominal. As tensões máxima e nominal, certo? Beleza. Mas o que diabo é isso? Essa última aqui, a nominal, é
a definição de tensão, de flexão. Certo? É a definição de tensão de flexão. Non riesco a connettermi a internet. Consulta la sezione Certo. dell'app Alexa. É horas que a Alexa enche o saco. Certo? Que é o quê? É aquela definida pela fórmula, né? Então ela depende do momento gerado, certo? Pela força, que depende do momento pela força aplicada, o momento gerado pela força aplicada e o momento de inércia. Certo? A tensão máxima, aí é outra história. A tensão máxima certo? A tensão máxima depende de outra coisa. Depende do fator de concentração de tensão. Certo? Certo? Ou seja, eu vou ter aquela tensão que eu aplico, ou aquela força que eu aplico, e eu vou ter aquela que gera um momento, né? Mas um momento máximo, né? Vai ser aquele multiplicado pelo KT, né? Que a gente pega o KT tabelado, né? Porque o KT é como se fosse uma amplificação do momento devido a uma condição crítica ali, que no caso do cubo de roda é a variação da seção transversal, os furos, ou os furos para colocar o prisioneiro ou para colocar um parafuso de roda, e os entalhes, que é onde vai estar perto de onde fica o rolamento. Então, que é exatamente essa região aqui. Então a seção crítica é isso, né? Esse é o cálculo que você vai fazer, certo? Na seção crítica. Você pode fazer isso, você pode pegar, se você sabe as dimensões, aí se você trabalha nesse meio de competição, você sabe as dimensões do cubo de roda, você pode fazer esse exercício em casa, sabe? Pega os dados ali do Datalogger, né? Dentro do software, do Motec, do PI, é fácil. Você pega esses dados, pega ali a frequência, pronto. A frequência é o que? Velocidade, que a roda tá girando, RPM, né? Não é o RPM do motor, você tem que olhar a velocidade lá da roda, né? Acho que você divide, você transforma ali para radianos por segundo, pronto, você tem a frequência, né? E aí você vai ver essa variação aí. Aí você pode plotar esses gráficos, fazer aí um Excelzinho, né? Já para analisar.
E é importante você saber fazer essa análise manual, porque para depois você fazer cálculos de fadiga, certo? Ninguém pensa nisso, porque a gente acha que o cubo de roda é uma peça infinita, né? Tem vida infinita, ele não tem. Ele vai se desgastando no tempo por fadiga. Manga de eixo, mesma coisa. Braço de suspensão, mesma coisa. Os professores diziam que às vezes os pais dos pilotos chegam lá, tem que trocar o chassi já tá ruim. Era só trocava os braços de suspensão. Quando eles iam ver, o braço de suspensão já tinha passado do prazo de validade, porque todo carro de corrida sai com prazo de validade, né? Quando a Dallara, a Ligier, como é que é o nome daquela outra também? Porra, como é que é o nome daquela? Tem até uns carros desse aqui lá no Brasil. Tatus, né? O pessoal lá da Dallara vivia frescando com o pessoal da Tatus. Dizia que eram uns carros mais baratos. O que acontece? A galera não obedece os prazos, os componentes começam a funcionar mal. Quer dizer que ele vai quebrar? Não, mas o compliance vai ser maior. Então, num carro com chassi monobloco, ou monobloco, com monocoque, se você tem compliance, cara, você perde toda a referência assim de contact pad, do que vai acontecer na suspensão, porque todos esses cálculos que você faz de dinâmica veicular são baseados em componentes rígidos. Então, se tem compliance, você perde a referência. Então é por isso que esses cálculos são importantes. Você vai fazendo ali, farro acumulado e fadigou, estamos entrando aqui no número de ciclos já, que tá perigoso. Quer dizer, não é que tá perigoso, mas tipo, talvez você note perda de desempenho, né? Geralmente é por isso. Aí toma ele mudar acerto e tome não sei o que, e a Futec e os caralho. E as peças de suspensão tudo velha já. Tudo velha, né? Então é isso. Por hoje, por esse vídeo, ficamos por aqui. No próximo vídeo, passou o tracinho aqui, né? Conteúdo finalizado. Não garanto, mas vou tentar no próximo vídeo trazer um exemplo. Pô, vai ficar muito bom isso aqui quando eu passar por um PowerPointzinho, vai ficar legal, né? Aí já vai ser, né? Já vai ser um negócio mais sofisticado, né? Mas eu preciso também pegar umas referências. Bom, ficamos por aqui. Quase uma hora de aula. De aula não, né? De estudo, né? Porque, bom, eu vou topar bem ali, vou esquecer de tudo. E você também vai esquecer que eu sei, né? Aí você vem aqui e vê o vídeo de novo. Nos vemos no próximo vídeo. Racing Car Design. Até lá.